Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a XP PR11, a XP Properties FI. Então vamos lá? Então, informações gerais, né? O objetivo do fundo é oferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente nas áreas de lajes corporativas, de educação e de hospitais. Então veja que o fundo tem uma certa abrangência no que ele pode investir, não é só em lajes. O início do fundo foi em dezembro de 2019, né? Então ele tem um pouquinho mais de um ano. O patrimônio líquido dele de 419 milhões, a gente vai ver que vai aumentar aí com a emissão. O gestor é a XP, o administrador é a Vortex. A taxa de administração dele é regressiva, começando em 0,95 e caindo a 0,75 à medida que o fundo vai crescendo. A taxa de performance dele é 20% do que excedeu o IPCA mais 6%, que eu considero ok. Os ativos imobiliários deles todos estão concentrados em São Paulo, então a gente vê aqui o primeiro risco dele, que é o risco geográfico, né? Sendo que ele tem o edifício Rebouças em Pinheiros, né, o Box 298 no bairro Vila Madalena, o edifício Santa Catarina no bairro Bela Vista e o maior deles, o edifício Corporate Evolution, né, em Barueri, no bairro de Alphaville Industrial. Então, olhando aqui os ativos imobiliários dele, tem o edifício Rebouças, que está alugado para o Nubank, tem uma área locável de 1.053 metros quadrados, e o fundo tem uma participação de 14,56% nesse imóvel. O segundo ativo imobiliário é o Box 298, né, que está vago. A gente vai ver aqui no fato relevante que foi divulgado a saída do inquilino. O bairro onde ele fica é no Vila Madalena e tem uma área bruta locável de 886 metros quadrados, uma laje relativamente pequena. E o fundo tem participação nesse imóvel de 28,39%. Então, olhando agora o edifício que eles têm maior participação, que é no Corporate Evolution, lá na Alameda Xingu, em Barueri, né, no bairro lá de Alphaville. Os inquilinos são a Cielo, com 18 mil metros quadrados, Elopar, com pouco mais de 4 mil metros quadrados, a SGS, Qualicorp DHL Stefanini, com 1.734 metros quadrados, e o Caetano, com metade desse tamanho, 867 metros quadrados. E por último, a gente tem o edifício Santa Catarina, ocupado pelo Idemitsu, que fica na Avenida Paulista 287. Ele está ocupando uma área de 516 metros quadrados e o fundo ainda tem uma área igual, do mesmo tamanho, que está vaga. Então, os eventos importantes divulgados pelo fundo, né? O 19º andar do edifício Corporate Evolution foi locado para SGS, né, como a gente viu. Ele tem a BL de 1.764 metros quadrados e o prazo de vigência é de 60 meses a partir de 1 de 1 de 2021. A SGS, para quem não conhece, ela é uma multinacional líder em inspeção industrial, né? E por outro lado, teve a rescisão contratual do grupo Isobar, que ocupava o box 298, né, com a PL de 886 metros quadrados. O grupo ele decidiu parar de operar no Brasil. O fundo divulgou um fato relevante, né, com a finalização da segunda emissão de cotas. Né, o anúncio de encerramento foi dia 3 de dezembro, né, de 2020. E eles conseguiram captar 235 milhões, né, uma excelente captação, né, acima de 50% do patrimônio atual do fundo. Então, o que eles vão fazer com esse dinheiro, né? Eles já firmaram um contrato de compra e venda de ações da SPAE Tower, né? Que é proprietária das unidades do primeiro ao 15º andar e das unidades 1601 e 1602 localizadas no 16º andar do subcondomínio Torre. Ela é integrante do condomínio Iguatemi Alphaville, né? Um bom local lá no bairro de Alphaville. Também fecharam um contrato de compra e venda das ações do REC Faria Lima Empreendimentos Imobiliários. Né? Ela é dona do imóvel com área de superfície de 9.372 metros quadrados, na quadra formada lá pela rua Cardeal Arco Verde. Né? E está situada na cidade de São Paulo. Né? A REC FL está construindo sobre o imóvel empreendimento do tipo corporativo. Né? Vai ter uma área bomba total de 40.937 metros quadrados e área construída de 83 mil metros quadrados. Após essa finalização, né, com previsão para o terceiro trimestre de 2021, o fundo ele vai passar a deter 40% desse imóvel aí que está na foto, né, que é o capital social da REC-FL, enquanto que a VR será titular de 60%. Então, um excelente empreendimento aí em São Paulo. Como é que o fundo vai pagar isso aí? O total vai ser de 812 milhões, com a aquisição das SPEs, né?
pela aquisição das ações das SPS, e vai ser dividido da seguinte forma: vai ter 401 milhões que já foram pagos no dia 18 de dezembro, né, de 2020, isso foi no ato da assinatura, e vai ter 411 milhões a ser pago a prazo de forma parcelada, né, que vai ser feito pela securitização do aluguel a receber. Na verdade, eles já fizeram essa securitização, já pagaram uma parte de 150 milhões e estão parcelando o resto. Então você vê que é uma parcela grande ainda a ser paga. Olhando o fluxo financeiro, né, do imóvel, esse é o relatório que eles tinham divulgado em dezembro, que é referente a novembro, né, a gente repara o seguinte: o fundo teve um resultado de praticamente 3 milhões de reais e distribuiu 2 milhões e 600, né, o que dá 0,60 por cota. Então, por que eu olho isso? Eu quero saber se o fundo está pagando mais do que está arrecadando. Então, não foi o caso no mês, mas é sempre bom a gente olhar como é que foi no ano, né? Então, observando aqui no ano, o fundo captou 37 milhões, né, e distribuiu 33 milhões e 782 mil. Então, ok, o fundo está distribuindo menos do que está recebendo. Então, não há uma certa enganação do investidor, né? O que está dando em torno de 0,65 reais por cota. Então, olhando a distribuição aqui do fundo, a gente vê outra característica do administrador, né? Que característica é essa? A gente vê que o fundo teve dois picos de recebimento, um em maio e outro maior ainda em julho, mas o fundo optou por não distribuir esse dinheiro, então ele manteve. Por quê? Porque ele ia ter uma queda de arrecadação nos próximos meses, então o fundo ele tenta uniformizar. Então a gente vê o gráfico azul aqui, é a receita, que é a distribuição por cota, né? Enquanto que o gráfico cinza é o resultado. Então, mesmo o resultado variando bastante, eles tentam uniformizar o resultado. Então, isso significa o seguinte: se você ficar olhando só o dividend yield, você não sabe o que está acontecendo no fundo. Pode ser que ele tenha recebido uma antecipação grande, né, por saída de algum inquilino, e você esteja vendo o dividend yield lá, o fundo esteja com uma certa vacância e você não esteja sabendo. Então, quando o fundo tem essa uniformização, que é boa parte dos fundos, você tem que olhar os resultados financeiros dele. Então, fique de olho nisso aí. A liquidez, né, para a gente ver se a gente consegue entrar e sair fácil do fundo, né, o fundo negociou 30 milhões em novembro, então teve uma liquidez média diária de 1,5 milhão. Né, para um fundo que era de 412 milhões lá, é uma liquidez muito boa. Se a gente olhar o portfólio, né, com essa entrada de dinheiro, ele ficou com 55% alocado em imóveis, né, e 43% em renda fixa. Né. Então o fundo, como a gente já viu a forma que ele está gastando o dinheiro lá, isso vai passar a ser ações de SPE, que vai se tornar imóveis aí em breve. Olhando os locatários, a gente entende por que o fundo está correndo, né? Ele tem uma grande dependência da Cielo, então 54% das receitas dele vem dela. Então por isso que o fundo fez essa emissão e está se endividando, porque ele quer diminuir bastante essa dependência da Cielo. A gente vai entender um pouquinho melhor aqui para frente. Contratos, né? A gente vê que praticamente todos os contratos dele é corrigido pelo IGPM, 97%, enquanto o IPCA apenas 3%. Então a gente vai ser bem interessante verificar o quanto que o fundo vai pagar em fevereiro. Por quê? Estou dizendo isso. Se a gente olhar aqui as receitas, a gente vê que 59% dela vai ter atualização inflacionária em janeiro. Então a gente vai verificar se o fundo está conseguindo repassar os valores atrelados ao IGPM ou não, né? E fevereiro ainda tem mais 11%. Então em março, mais ainda, a gente vai ver esse resultado. O que está acontecendo? Se o fundo está repassando a atualização inflacionária ou se está tendo que negociar, não está conseguindo fazer isso. Então, olhando os riscos do fundo, né, a gente vê que ele tem os imóveis concentrados no estado de São Paulo, que é um problema. A Cielo ela é responsável por mais de 50% das receitas, né? E a Cielo enfrenta uma severa concorrência e vê as margens de lucro decrescerem, né? Para quem não conhece a empresa, a Cielo recebia todos os pagamentos advindos de compra com cartão Visa. Esse monopólio que ela tinha foi quebrado e desde então entraram vários concorrentes, né? E foram tirando parte do mercado da Cielo. Apesar disso, a Cielo é uma empresa sempre foi muito bem administrada, ela é enxuta, só que agora ela não tem o que era a grande vantagem competitiva dela, que era uma reserva de mercado. Então a gente vê como outro risco a concentração das receitas em Alphaville, que tem histórico de vacância maior do que no centro da cidade de São Paulo, né? Se a gente olhar os relatórios da Buildings, da Silas ou da Cushman, a gente vai ver que Alphaville
sempre tem uma vacância maior do que o centro, o CBD lá de São Paulo. Então, outro problema que eu vejo é que em boa parte dos casos, né, o fundo ele não é dono do imóvel, ele é dono apenas de uma pequena parte, então ele não consegue emplacar a reforma sozinho. Se ele quiser fazer um retrofit, ele vai ter que negociar com os outros inquilinos. Além disso, toda vez que ele vai alocar um imóvel, ele tem concorrência de outras áreas vagas no mesmo imóvel. Então, isso pode implicar no preço que ele consegue alocar as áreas vagas que vão se formando. Mas acredito que isso aí é momentâneo, né? É que o fundo estava começando, ele comprou pequenas lajes. À medida que o fundo for crescendo, acredito que ele vai tentar se tornar dono do imóvel ou vai vender essas participações menores. E por fim, tem o risco da securitização que a gente viu que o fundo fez, né? E se a vacância começar a aumentar e o fundo não receber caixa suficiente para honrar um compromisso, né? Então, toda vez que você faz uma securitização para pagar uma dívida, você aumenta o seu risco. Então, qual é a conclusão do fundo, né? O fundo ele gosta de investir em Alphaville, né? A gente viu que está praticamente comprando um outro imóvel lá. Ele está buscando rapidamente diluir a dependência da Cielo, né? Isso fez com que ele tentasse aumentar muito de tamanho para reduzir esse risco, né? Porém, o crescimento traz outro risco que a gente viu, que é da securitização. Então, esse risco da securitização ele não deve ser menosprezado. Por outro lado, né, dando tudo certo, ele será um fundo maior e muito mais seguro em alguns anos, né? E por hoje, a gente fica por aqui. Aquele abraço.